Lá no começo me disseram que o segredo para operar no mercado era não olhar notícias para não se enviesar. Eu passei anos fazendo isso e sabe o que aconteceu? Passei anos afundando dinheiro no mercado. Hoje eu faço o exato oposto e tu vai entender aqui nos passos da minha rotina como que isso se encaixa para tu usar operacionalmente. Não é simplesmente olhar a notícia. Tem que ter um porquê e tem que ter um impacto que tu vai usar a teu favor. Assim, tu olha notícias de um jeito inteligente e, obviamente, útil. Porque lembra que eu sempre falo nas minhas lives, sempre olhe com o objetivo de eu compro ou eu vendo. Este é o objetivo principal. Então, vamos lá, que agora tu vai ver a rotina de um operador macro, que é o que eu faço da minha vida. Eu sou um operador macro, então eu me baseio nas informações para poder tomar uma direção no mercado e usar essa direção a meu favor para poder ganhar nas minhas operações e maximizar quando vai para frente e minimizar quando vai para trás. Então, vamos lá para minha rotina. Primeiro a gente vai desconstruir esse mito que é a notícia gera viés. A notícia não gera viés nenhum. A notícia só é uma notícia. Resumo da ópera. Quem cria o viés na cabeça é a pessoa. Só que, quando tu aprende a olhar as notícias de uma maneira macro, tu não tá olhando ela para pegar um movimento com esta notícia. Tu tá olhando para botar na caixinha dos fatores que tem para acontecer que vão impactar no ativo que tu opera. É assim que a gente traça um cenário para poder executar com mais precisão as nossas entradas. Porque o preço ele não se move sozinho, ou não se move porque chegou numa banda de Bollinger. Ele se move porque tem fatores do macro acontecendo. Quais fatores podem ser? Decisão de política monetária, fatores da geopolítica, fatores da política, fatores de empresas com problemas ou com benefícios, né, com novas inovações, vamos dizer assim. Tudo isso gera um movimento no mercado financeiro do mundo inteiro que impacta no dólar, no índice, nas ações que a gente opera aqui no Brasil ou lá fora. E quando tu ignora tudo isso, tu tá literalmente operando no escuro, tá? Como se tivesse uma venda aqui, ó, olhando só pro teu profit e igual um cavalo, ó, vai só ali no profit, só ali no profit. Isso limita a tua visão. Automaticamente, se tiver um movimento brusco, tu vai pensar que é um movimento de realização, alguma coisa, e aí surgem as inúmeras teorias, né? Nossa, rasgou aqui, foi até aqui, voltou até aqui. Que tu sabe que quando tu vem pro mundo real, não tem nada a ver com nada, um movimento ter rasgado por ter tocado em alguma coisa. O movimento ele rasga porque saiu alguma informação muito forte para impactar no mercado. Então, vai aprender aqui na minha rotina em 4 passos. Eu dividi a minha rotina em 4 passos e eu vou começar aqui agora. Vamos lá. Primeiro eu acordo às 5:30 da manhã e vou direto para poder ver os principais drivers econômicos daquele momento. Tá? Os drivers econômicos, eles são coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo que têm uma importância maior. Eles são mais importantes naquele cenário em específico. Não é que eles são importantes para a vida inteira, é porque aquilo que é o fator principal. Vou te dar um exemplo bem simples. Se tu já vive o mercado ali, tu deve ter ouvido falar alguma coisa sobre tarifas do Trump. Quando ele anunciou isso, foi um boom. Este era o driver por meses, meses e meses no mercado. E tudo que sairia de mais tarifas gerava pressão pessimista, menos tarifas, pressão otimista. Então, tarifas de Trump, conflitos geopolíticos, quando está tendo conflito entre nações, cenário interno aqui do Brasil geralmente é driver forte também, o cenário da política interna. Às vezes eles estão sem nenhum driver muito importante aqui. Fala um político e aí já azeda o molho, que a gente brinca, né? Tudo começa a girar em torno daquilo, precisa decidir isso para não afetar as contas públicas. Então, isso são os drivers. Os drivers, eles dependem
do cenário como um todo. Então, assim, não é que tarifas vai ser driver para a vida inteira, mas no momento que aconteceu, era sim os holofotes do mundo. É como se fosse o principal, o cerne de tudo que o mundo está negociando, está envolvendo isso. E aí, automaticamente, vai impactar no nosso mercado. Então, a rotina já começa rastreando tudo de novo que saiu sobre os drivers relacionados naquele momento. Então, eu dei o exemplo ali, né? E tem inúmeros drivers que saem ao longo dos meses e meses de um ano no mercado. Então, quando tu traça principalmente qual o prioritário driver, tu fica mais esperto para poder qualquer informação poder pegar um cenário de otimismo ou pessimismo relacionado àquilo ali. E agora a gente vai para o passo número 2. Depois de ter feito isso, a gente vai fazer agora o que eu chamo a rotina clássica, a rotina que todos deveriam fazer, além de olhar os drivers, começando por isso aqui, ó. Ah, se tu tá gostando desse vídeo até aqui, deixa o teu like e te inscreve no canal. É o jeito de tu receber esses tipos de vídeo sempre que eu postar, beleza? E o passo é a varredura global. Sim, a varredura global, ela começa por onde está aberto. Como eu falei, eu acordo às 5:30 da manhã e o cenário como um todo da Ásia, ela abre na madrugada e fecha na madrugada nossa aqui do Brasil. Então, a gente já começa pelo cenário asiático. O que que aconteceu na Ásia que tem relevância para o Brasil? Ah, lembrando, né, senhores, aqui eu estou falando sobre operar dólar, índice e ações. Se tu opera em outra geografia, opera nos Estados Unidos, opera Forex, aí tu vai ter que fazer uma rotina que também, baseada nisso aqui, tu já vai construir a tua assim, ó. Só que aqui eu tô te dando o específico para quem opera dólar e índice e ações aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro a Ásia. A Ásia, lá, a gente tem que levantar os pontos que aconteceram nela na noite anterior e na madrugada. Porque lembrando, depois que o nosso mercado fecha, aí os mercados como um todo vão abrindo em cascata. Por exemplo, fechou o nosso do aqui do Brasil, logo em seguida vai abrir a Ásia na madrugada, depois vai abrir a Europa, daí depois vai abrir o Brasil e depois abrir os Estados Unidos quando o nosso mercado está aberto. Então, o objetivo principal é foca 100% ali no que aconteceu na madrugada e na noite anterior da Ásia, principalmente considerando economias que têm mais correlação comercial com o Brasil, que no caso seria a China, tá? Então, levantando todos os pontos, tudo que aconteceu lá, que pode gerar um otimismo ou pessimismo aqui para o Brasil. Aí depois eu vou na varredura global, já passo para a Europa, também fazendo esse levantamento, todos os dados irrelevantes e também não só relevantes para o Brasil, mas relevante para o contexto global. Porque uma coisa que acontece em Ásia e Europa, eles impactam no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E essa reação em cadeia pode impactar o nosso cenário aqui. Então, deste ponto, a gente já tem os dois pontos principais: Ásia e Europa varrendo todas as informações. É literalmente isso. Não é todas as informações de tudo que está acontecendo, é tudo que é mais relevante pro mercado como um todo. O Brasil não é um produtor de commodity? Ó, então coisas, informações que afetam commodities vão afetar o nosso mercado aqui. Então, todo esse cenário, tu tem que botar o que que é relevante e o que que não é. O que que adianta tu saber lá que uma empresa de tecnologia de inteligência artificial está indo muito bem na China? Hum, sabe? Aqui a gente não tem ligação com um cenário de alta tecnologia no mundo. Já se tu fosse operar mercado americano, sim. Então o racional é esse. Fez essa varredura das duas geografias ali, aí agora a terceira varredura é do cenário americano, uma pré-abertura do cenário americano. Por quê? O mercado americano vai abrir 10:30 da manhã, só que os ativos futuros, né, o índice futuro, que é o S&P, o Nasdaq futuro, essas coisas já estão abertas. E mais do que isso, não é o índice que está aberto,
São as coisas que estão acontecendo na noite anterior e na madrugada que podem afetar os Estados Unidos e gerar essa reação em cadeia. Então, o objetivo é, se eu sei qual é o apetite do dia, da madrugada, da noite anterior, eu sei que a propensão é que eles abram para um cenário mais otimista ou mais pessimista. Então, tudo que é analisado é justamente para botar na ponta do lápis o que é mais importante para aquele dia e o que não é. E já vindo para o passo número 3, que aí sim é o que nós temos de indicadores econômicos para frente, para hoje e para os próximos dias da semana. Mas o para hoje tem vários indicadores econômicos que na madrugada já saem, quando são indicadores econômicos da China, inclusive saem até na noite anterior, como PIB, PCE, PPI, que é uma inflação muito importante na China, porque é a inflação do produtor. Então, tudo isso sai na madrugada e, obviamente, quando tu tem esse rastreio, os indicadores econômicos são objetivos e diretos. O que desse indicador econômico está vindo, que foi fora da expectativa, que foi bom, que foi ruim. Então, tem os indicadores da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos, que geralmente abrem com o nosso mercado aberto. E aí é coisinha linda, porque aqui é onde a gente consegue pegar um direcional claro com o indicador econômico, ajudando a impulsionar ainda mais aquele cenário. Então, por exemplo, vai sair PIB, vai sair payroll, PCE, dados de o CPI, que é outro dado de inflação muito importante, vai sair decisão de política monetária. Então, tudo isso importa e muito para o cenário, não só para dar o direcional depois que ele sai, mas também para te saber que, por exemplo, em dia de payroll, antes das 9h30 da manhã, se ele vai sair às 9h30 da manhã, nenhum gestor abre posições muito grandes. Então, não adianta tu querer ficar operando para pegar 30, 40 pontos no dólar antes do pair sair, porque ele vai abrir, vai voltar, vai abrir, abriu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, e aí no payroll, aí sim ele toma uma direção, porque todos estão esperando aquele número, por exemplo. E aí, sim, os gestores vão realocar os ativos da sua carteira, que acaba gerando pressão para os ativos que a gente opera. E aí, depois desse passo número 3, eu venho para o passo número 4, que é o cenário político interno aqui do Brasil. O cenário Brasil é um cenário bem complicado, senhores, porque tem muito partidarismo, muita coisa que tu sabe que é errado, sabe que vai gerar reflexos ruins. Então, assim, só tem que olhar para o político como um profissional. A gente vai estar usando eles para poder fazer o nosso dinheiro no mercado. Tu não vai olhar para um político e vai dizer assim: nossa, que louco, isso aí é muito ruim, vou vender índice hoje. Não, não é só olhar aquilo ali. Porque por isso teria, se fosse só olhar aquilo ali, teria na rotina só olhar o cenário político interno. Mas o cenário político interno, ele complementa pra gente para saber duas coisas. Ou ele tá impulsionando toda a varredura que a gente viu até agora, se era uma varredura que estava mostrando mais um pessimismo, ou ele está impulsionando uma varredura que foi para um otimismo. Se ele pode estar impulsionando para um lado ou para o outro, só que às vezes ele está contrário à varredura. O mundo está otimista, mas tem uma coisa muito importante aqui no cenário interno que está azedando o molho. E aí que mora o detalhe, que nesse momento tu usa essa informação a teu favor, que é esperar abrir, esperar realizar para poder pegar em níveis de preços ainda melhores. Então, tu vê que tudo se encaixa, porque cada ponto disso aqui que está sendo na varredura, ele vai entrando no que eu chamo de uma das classes dos fatores do macro. E quando tu varre tudo isso aqui, né, tu literalmente tem um sentido para operar, tem uma clareza direcional para operar, que é o principal fator que vai te dar dinheiro consistentemente, que é tu ter a direção
para o cenário que tu tá operando naquele momento. Não é uma direção que tu vai tentar fazer um setup, não. Tu tá vendo que a direção é de um pessimismo extremo, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Show! Então tu só vai operar a favor do pessimismo. Como que se opera um pessimismo no dólar e no índice? Por exemplo, o dólar ele é pressionado para cima no pessimismo, o índice pressionado para baixo. Então depois que tu tem este norte para te operar, aí sim eu foco em escolher um fator de ativação, que é um gatilho de entrada, um ponto de entrada, para poder embarcar a favor do direcional, a favor do pessimismo nesse exemplo que eu dei. Então, esse racional é o que faz com que eu tenha clareza das operações que eu vou fazer no dia, que é sempre baseado primeiro o quê? Na direção. E essa rotina de tanto que tu vai fazendo, de tanto que tu vai fazendo, ela vai internalizando na tua cabeça e começa a ficar cada vez mais claro para ti. Quando tu acorda, já vê isso, vê aquilo, meu Deus, cenário de otimismo, coisinha linda. Bal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, entende? Este é o racional de um operador macro. Operar sem esse racional, sem essa direcional, é como se tu estivesse dirigindo no escuro. Tu tá tentando achar para onde que é a próxima curva. Aqui a gente já tá vendo a estrada como um todo. Não quer dizer que não vão ter surpresas no meio do caminho. Mas como tu sabe quais são os drivers, até mesmo as surpresas, tu sabe se é uma surpresa relevante mesmo ou se é só um espasmo de mercado ali. Então, a pergunta que fica é: tu vai continuar ainda operando no escuro ou tu vai remodelar a tua rotina para poder pegar um direcional? Me responde aqui nos comentários. Valeu!